Começa agora a Mesa da Justiça, na Rádio Educativa FM 87,9, com Dayana Martins. Para quem tem fome e sede de justiça, um programa que vê a justiça além das lentes de um tribunal. Qual sentença vamos proferir hoje? Você condena ou absolve? Sacia minha sede, Senhor, eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor, eu tenho sede de justiça, sede de justiça. Sacia minha sede, Senhor. Ficar calado, não posso ficar de mãos atadas com tantos. Olá, ouvintes da Rádio Educativa FM, eu sou Dayana Martins e nós estamos aqui para mais uma Mesa da Justiça. Sejam muito bem-vindos, que nos acompanham aí também pela rede social, pelo Facebook da nossa rádio, pelos Instagrams aqui que estamos ao vivo também. Bom dia para vocês. Então, gente, hoje o tema que nós trouxemos para essa mesa, né, a princípio, eu estava até comentando aqui com a doutora, eu pensei, gente, o que esse tema tem a ver com a mesa da justiça? O que esse tema impacta nessa mesa e na nossa vida? Nós vamos falar hoje do caso do Gerson e da Leona, um caso que aconteceu lá em João Pessoa e eu tenho certeza que ele mexe muito, né, com o nosso coração e com o nosso dia a dia também. Nós vamos falar sobre saúde pública mental. E eu estou aqui com duas pessoas que o Senhor colocou no meu coração para que fossem convidadas para esse momento, porque vai agregar muito na nossa visão, na nossa consciência e na nossa tomada de decisão a partir daqui. Doutora Fabiane Leão, né? Coincidentemente, Leão. Médica, psiquiatra, especialista em psiquiatria, já foi vice-prefeita de Inhumas, né? Tem conhecimento aí dessa parte também de políticas públicas. É um prazer ter você aqui comigo. Obrigada, minha amiga, por a dizer sim a esse convite. Seja muito bem-vinda. Pode cumprimentar nossos ouvintes aí. Bom dia, né? Saudade aqui da Rádio Educativa. Luiz, obrigada, viu, por receber a gente. Dayana, obrigada pelo convite. Aqui com o pastor Valquir, que é uma pessoa que eu admiro muito e que tenho muito carinho. E esse tema, Dayana, é um tema extremamente importante, você ter colocado ele em pauta. E a gente vai discutir aqui vários pontos que vai trazer consciência. Primeiramente, política pública de saúde mental a nível de Brasil, a gente trazer a consciência do que é o doente mental mesmo, né? A diferença dele, o que a sociedade pode fazer, como que os órgãos eles podem se comunicar, como que a igreja ela pode cooperar para que essas pessoas mais vulneráveis e que mais precisam, elas possam ser acolhidas e resgatadas para dentro da sociedade. Então vai ser um tema extremamente importante. Uau. Nós estamos aqui também com o querido pastor Valquir. O pastor que me acolheu quando eu cheguei aqui em Inhumas, né? Já tivemos a oportunidade de estar com eles aí na Igreja Quadrangular. Amém. E seja muito bem-vindo, pastor. Tenho certeza que o senhor tem a mensagem do céu para essa mesa. E pode cumprimentar. Bom dia a todos os ouvintes da Educativa. Tá bem familiarizado, né? Não que aqui muito. já era um ambiente Inicialmente eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui, agradecer pelo convite, dizer que sinto-me honrado pela confiança e que Deus possa nos abençoar nesse tempo tão precioso, ao lado da doutora Fabiana, com quem já me consultei, excelente profissional, já estou precisando de retornar, né? Já está puxando de orelha, que já estava lá puxando de orelha. Exatamente. Estamos à disposição. Bom, pessoal, então eu quero começar essa abordagem. Por que a gente deve falar desse assunto? Mas antes disso, eu quero trazer um relato que eu li, né, na rede social, e é sobre a vida desse rapaz, o Vaqueirinho, era assim que ele era chamado. Então nós vamos trazer esse fato e mais alguns outros
para a gente trazer uma clareza e até que ponto a igreja também, como a Fabiane falou, né? Até que ponto, por que eu trouxe um pastor aqui? Né? Então, até que ponto a igreja também tem que se envolver nesse tema, e a igreja além das paredes, a igreja como nós, cristãos, né, que cremos aí no Senhor Jesus, e como nós também devemos nos posicionar e nos envolver nesse tipo de situação. Bom, a primeira vez que eu li eu chorei, gente, então me perdoe se eu chorar de novo, porque quando esse assunto me traz muita emoção, assim. Então, olha, o relato é o seguinte: Gerson chegou ao Conselho Tutelar pela primeira vez por volta dos 10 anos. Ele havia sido encontrado pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, caminhando sozinho pela BR-230. Segundo relatou à época, queria voltar para Mangabeira. Não é Goiabeira, tá, gente? É Mangabeira, onde encontraria a mãe. Aí a Verônica conta: a gente foi até lá, e era a casa da avó dele. E para nossa surpresa, quando chegamos, a mãe estava muito desorientada. Ela é esquizofrênica, bem acentuada. E a avó também. Aí ela olhou para ele e falou: menino, você não pode ficar aqui não. Não, mas eu quero ficar com você. E ela disse: não, o juiz disse que eu não sou mais a sua mãe. Você tem que ir embora. Não, gente, eu chorei demais quando eu li isso aqui. Assim como se estivesse falando uma coisa muito natural, conta Verônica. A mãe, por conta do quadro grave de esquizofrenia, havia perdido o poder familiar dos 5 filhos. 4 deles foram adotados. Gerson permaneceu em instituições. Então, na rede, né, social, que a gente fez uma pesquisa sobre a vida, né, pregressa aí desse menino, que realmente, apesar de 19 anos, pela condição mental dele, ele era um menino, né? Um menino. Um menino ainda, né? Então, assim, sem discernimento ainda, e o que faz ele adentrar, né, aquela jaula, onde tinha um animal feroz, e o sonho, era um sonho de criança, pelo que se relataram também. Ele tinha um sonho de domar animais ferozes. Ele tinha um sonho de domar e levar, e o sonho dele ainda, ele já tinha tido uma passagem antes, várias passagens pela polícia, na verdade, mas um momento em que ele tenta invadir um aeroporto para entrar no avião para ir para a África. Então você vê que ele tinha um sonho, ele tinha uma vida no mundinho dele, né? Mas ele foi totalmente negligenciado. Ele apontou, ele mirou para aquela situação. E aí a gente vai observar assim, um sistema que negligenciou esse rapaz, um sistema de Estado, né, um sistema jurídico, um sistema talvez aí da igreja, né, e um sistema social. Então, assim, ninguém deu conta desse rapaz, né? E aí a gente vai fazer alguns questionamentos sobre isso. Primeiro aqui, né, para a doutora Fabiane, com uma visão de Estado, assim. Doutora, até que ponto ele foi realmente negligenciado pelo Estado? O que poderia ter sido feito para se evitar essa situação com ele, pelo histórico que a gente vê, né, em relação a ele? O que você acha que o Estado ele poderia ter contribuído para evitar? A política pública de saúde mental no Brasil, ela está estagnada há muitos anos, né? E a gente vem de uma história cheia de crenças, cheia de preconceitos, de estigmas da saúde mental. E isso desde os primórdios. Tanto é que o doente mental, antigamente, ele era inteiramente olhado como uma obsessão, como algo satânico, demoníaco, ou então era olhado como um doente mental. E que hoje a neurobiologia, a neurociência, ela explica organicamente o nosso cérebro como que é.
Lógico que possa existir os mundos espirituais, mas ela é totalmente diferente de uma doença mental mesmo. Tanto é que as Santas Casas de Misericórdia, que era uma função da igreja, foi para começar a acolher principalmente esses doentes mentais. E que ao longo da história, esses doentes mentais eles foram cada vez mais sendo excluídos, porque não existia o tratamento correto para começar a desinflamar esse cérebro. Esse menino, ele só chegou a esse ponto porque ele não teve a oportunidade de um tratamento adequado, de uma medicação adequada, que hoje se existe, para diminuir a inflamação desse cérebro. Então, assim, a gente conversando um pouquinho sobre uma neurobiologia, para as pessoas entenderem que é uma doença orgânica, igual se eu tenho uma diabetes, às vezes eu não nasci com a diabetes, mas eu adquiri ao longo da vida da diabetes. Então, o que eu vou precisar tomar? Um hipoglicemiante oral, ou então uma insulina, para captar essa glicose do meu sangue e levar para os meus tecidos. E provavelmente eu vou ter que tomar esse medicamento para o resto de uma vida. O esquizofrênico, que é uma doença grave. Inicialmente ela é grave? Não. Ela traz sinais, ela traz primórdios lá atrás. E às vezes, isso. E ela é hereditária? Ela tem fator hereditário, mas se eu tenho uma mãe com esquizofrenia, uma avó com esquizofrenia, necessariamente eu vou ter a esquizofrenia? Não, não é fator, assim, definitivo. Mas vários fatores podem fazer com que eu tenha uma predisposição, fatores predisponentes ou precipitantes, que vai fazer com que eu desenvolva a esquizofrenia. E toda a esquizofrenia, ela mostra pródromos, ela mostra sinais. E quando identificado, diagnosticado isso precocemente e tratado isso precocemente, vai fazer com que desinflame esse cérebro. Porque organicamente, o que é a esquizofrenia? Nada mais tem uma teoria que chama teoria dopaminérgica da esquizofrenia, que é uma excitabilidade de dopamina no sistema mesolímbico do córtex. E isso faz com que ocorra uma desordem bioquímica dos neurotransmissores, que é serotonina, dopamina, noradrenalina, ocitocina, todos esses neurotransmissores. E faz com que produza muito fatores inflamatórios, interleucinas 1, 2, 6, fator de necrose tumoral. E quando a gente inicia esse medicamento precoce, esses fatores inflamatórios eles vão estar diminuídos. Essa excitabilidade da dopamina em determinada área do cérebro e diminuição de hipoatividade em outra determinada área do cérebro vai ficar mais protegido e vai produzir fatores protetores. Então, se essa adolescente, se tivesse sido tratado precocemente, talvez ele não teria entrado num cérebro tão inflamado para poder chegar nesse ponto, né? Porque ele não tinha noção nenhuma da realidade para entrar dentro da jaula do zoológico. Então, o que é importante trazer de informação? Que a doença mental, ela é orgânica, ela é real e ela precisa ser tratada precocemente. E em 2021, no Brasil, existiu a reforma psiquiátrica. E que foi um avanço em termos de papel, porque na executiva mesmo, para executar, nenhum estado do Brasil executa a política de saúde mental, que foi para tirar os manicômios, para poder fazer o tratamento e reinserir esse indivíduo cada vez mais na sociedade, dentro da família. Se lá atrás existisse já as residências terapêuticas, e que existe, só que os estados que não colocam, poderia ter colocado Você essa fala mãe. Que existe no papel, né? Por exemplo, uma ideia. em Goiás tem um pouco, muito pouco, nos outros estados muito pouco, mas não atende a demanda necessária do país. Por exemplo, o estado de Goiás não avançou em nada nos últimos governos a política pública de saúde mental. Não se tem muitos leitos psiquiátricos. Deve-se existir os hospitais com leitos psiquiátricos dentro dos hospitais gerais. Você já está dando a palestra inteira. Ela quer estar com sede de transbordar aqui, né, gente? Calma aí, doutora. A gente tem que criar um suspensezinho pra gente dar 1 hora. Senão já vai trazer tudo. Não, mas é muita informação demais. que, de fato, mas o tempo vai ser curto. E aí, quando assim, a área da ciência, ela traz essa visão, né, de toda essa informação, que esse mundo paralelo que ela falou, de todos os neurotransmissores, essa informação química,
A gente, você falou assim, às vezes foi um tabu também por muito tempo, a questão de ver esse doente, às vezes, como um excluído da sociedade por ser um endemoniado. Aham. E aí eu vou conversar com o pastor agora sobre um tema, assim, que às vezes também é uma polêmica sobre isso, talvez nesse mundo mais consciente hoje isso pode falar, não, mas isso é espiritualizar demais, o que talvez lá atrás espiritualizava demais, e a gente chegar no equilíbrio. Por quê? Eu estive lá na igreja um dia e a gente ficou comentando lá sobre uma situação do seu sogro, né, que fundou a igreja Exatamente. quadrangular, e eles relataram muitos casos de pessoas que chegavam lá num quadro enlouquecido, né, por assim dizer, e que havia um movimento espiritual, de oração, e em que esse pastor, eu acompanhei essa história, não sei da parte do senhor, o senhor também vivenciou algo nesse sentido, em que ele orava por isso para expulsar o demônio daquelas pessoas. Então, até que ponto, na sua vivência, na sua experiência, né, como um cristão que realmente vive, né, dessa fé, vive em função da igreja, até onde você consegue entrar como um ministro, né, de Deus nessa situação? Exatamente. O que você já experimentou disso para nos Então, contar? eu agora em janeiro completo 41 anos de ministério. Uau. E o começo, todo começo é complicado, não é? Hoje eu tenho uma visão diferente. Hoje eu sei discernir o que é espiritual e o que não é. O que é orgânico. E o que é orgânico. Então, aquilo que é natural, que é físico, com a experiência que nós temos, você vai perceber que nós já cumprimos o nosso papel. A igreja tem essa missão relevante, que é de pregar o evangelho, acolher as pessoas, enfim, libertar o cativo do cativeiro, anunciar a volta de Jesus, enfim. A igreja é o corpo de Cristo e os membros desse corpo têm, cada um tem a sua função, o seu ministério. E um deles é de acolher, de ajudar. E nós oramos, nós cremos no poder da palavra da oração, mas a minha experiência, esse tempo já me ensinou que eu preciso saber dividir, discernir quando é espiritual ou não. Então, já tivemos vários casos assim na igreja, né? Eu não sei se o que aconteceu lá na jaula, lá no zoológico, se foi um demônio, se foi espiritual, eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar sim que o nosso adversário, ele faz isso, da mesma forma que ele fala aos ouvidos das pessoas, suicida, entra na frente de um caminhão, joga o carro na ribanceira, não é? Porque ninguém te ama, porque você não tem valor. Então, eu sei que é possível. Não sei se lá foi uma situação espiritual. Um histórico de vida dele é muito triste, né? Então, a gente percebe assim que talvez faltou acompanhamento pastoral, né? Eu não sei se faltou, mas pode ter acontecido um aconselhamento. Então, o fato é que hoje eu entendo e consigo discernir essa questão aí. Mas e quando a gente lê lá a passagem que Jesus se posiciona diante do endemoniado gadareno? Sim. Ele faz um discernimento totalmente espiritual, né, da situação, e ele simplesmente fala, está expulso, essa legião. Exatamente. Você já viveu isso na prática? Sim. Assim, porque eu falo isso, porque o povo fala assim, parece que antigamente tinha isso, hoje em dia não tem isso mais nas igrejas. Mas acontece? Ainda assim acontece. Jesus disse que a função do inimigo é matar, roubar e destruir. Então, ele trabalha dia e noite. Enquanto nós dormimos, né, ele está trabalhando em função de invadir, de assolar as famílias, enfim, uma série de coisas. Então, quando a luz chega, essa obra do inimigo, este mal, ele vai se manifestar, né?
No caso lá do Gadareno, completamente espiritual, né? Uma questão mesmo de demônios na vida dele. Aliás, não poucos, 6.000, uma legião, não é? E que aquele homem era atormentado dia e noite, morava num cemitério, né? Muitas vezes acorrentados, mas a força do inimigo na vida dele quebravam as cadeias. Eu fico imaginando assim, os moradores daquele lugar, né? Ninguém tinha paz, não era só a família. Então não havia liberdade, porque alguém que saía gritando pelos montes durante dia e noite, nu. Então era uma situação mesmo para Deus agir, né? Então nós sabemos que aquilo que é espiritual, ele tem que sair. E muitas vezes se manifesta, né? Ele se manifesta no momento da oração, ele dá sinais de o que está acontecendo é espiritual. Então, eu quero entender mais sobre isso, assim, até que ponto, a doutora Fabiane, para a gente... Pus várias perguntas, então você vai com calma, né? Ela já quer acelerar tudo, mas assim, quais são os sinais dessa inconsistência normal? Ou então a pessoa fala assim, aquele lá não é muito normal, não. Mas quais os sinais para que a gente tenha que ficar alerta, né? Para que a comunidade também, o vizinho, os familiares, quais são esses sinais a princípio? Né? Porque lá na hora que como esse rapaz, parece que inclusive ele tinha um hábito, olha que interessante, ele tinha um hábito de atirar pedra nas viaturas, porque ele falava que ele estava mais seguro dentro das cadeias do que fora, que a sociedade provavelmente excluiu ele de uma forma assim, de ofender, de agredir. Então, quais os sinais que ele já estava desenvolvendo, provavelmente, para que a gente tenha esse olhar mais aberto, como igreja do Senhor, como sociedade, enfim? Na esquizofrenia, tem os sintomas positivos e os sintomas negativos. O que seriam esses sintomas? O que seriam esses sintomas positivos? Seria os sintomas pelo excesso dopaminérgico, que faz com que esse indivíduo comece a ter o delírio, a alucinação, aonde o raciocínio da realidade dele não é realidade, é totalmente irreal. Então, tudo isso faz com que venha pensamentos extremamente desorganizados. Esses pensamentos desorganizados, sem nenhuma continuidade de conteúdo, e ele se torna uma pessoa mais afastada, mais emboltada, que são os sintomas negativos, uma pessoa mais isolada. A fala é uma fala desorganizada e ele manifesta muitos sintomas de delírio e alucinação, que são pensamentos irreais, que ele acredita que é real e que pode vir você provar. Suponhamos ele veja essa Bíblia e fala assim, não, isso daqui na verdade é um monstro. Mas não é um monstro, é uma Bíblia. Você prova fisicamente que é uma Bíblia, que é um livro. Mas ele está vendo outra coisa. Então não adianta você provar com fatos, com algo real, com argumentação, que não consegue vir para a realidade, conectar com a realidade, que aquilo de informação que vem para o cérebro dele é totalmente irreal, né? E aí, onde a gente vai para a bioquímica, é onde os medicamentos vão reorganizar esses neurotransmissores e vão fazer com que esses sintomas positivos, eles não manifestem, não apareçam. Só que um indivíduo igual a ele é um indivíduo que está com o cérebro totalmente inflamado. Então, ele organicamente, ele nunca vai voltar ao normal, porque já virou sequelar do cérebro. Entende? E que é uma diferença muito grande no caso de uma manifestação espiritual. Que essa manifestação espiritual, geralmente ela vai ser aguda naquele momento. E aí existe uma oração que aí consegue ter o desprendimento parcial, sei lá, né? Do corpo físico do indivíduo.
né? Então não existe uma sequela. Não existe uma sequela orgânica mesmo. E por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, onde ao longo da história, a igreja, a sociedade, a falta de conhecimento foi se trazendo um estigma na sociedade, e este estigma ele se torna um pensamento coletivo, e que como nós fazemos parte de uma coletividade, a gente acessa esse pensamento coletivo também dentro da gente através do preconceito, do estigma. Então, se torna extremamente importante a gente saber que aquele transtorno mental, ele é orgânico e que ele precisa de tratamento, medicamento, de acolhimento, de uma assistência multidisciplinar, para que ele tenha um mínimo de qualidade dentro da sociedade na sua própria vida. E esse processo de reinserção, né, que eles falam, eu acho que é um pouco com a questão das crianças também, os autistas, que não tem mais as escolas separadas, né? A tentativa sempre é acolher e colocar eles no meio como se fosse, não sei se para desenvolverem naturalmente, ou para que as pessoas também enxerguem isso como natural. E aí, nesse processo, você acha que isso pode trazer algum problema social também? Ou é mais, olhando mais para o doente do que para a sociedade? A partir do momento que a gente ir na raiz, que é na psicoeducação de uma sociedade inteira, vamos pensar no ideal, que todas as pessoas tenham conhecimento e a consciência da psicoeducação, aí não se existe problema. Mas aí até chegar a esse ponto, é onde vai se criando vários problemas de inserção. Certo. E até onde essa situação desse paciente, ele vira uma agressão, até onde ele começa a ser agressivo também. Aí existe as medidas, né? Por exemplo, se um paciente está em surto e ele está com risco de provocar risco de vida para ele ou para ele ou para o terceiro, aí tem que existir a ação imediata do Estado junto com a assistência médica da política pública. Eu falo assim, não que necessariamente esse paciente ele vá desenvolver esse tipo de comportamento agressivo, né? Existe pacientes com diagnóstico de esquizofrenia que vão ter uma vida ativa, uma vida normal, com trabalho normal, porque foi diagnosticado precocemente. Então ele aceita, né? Ele aceita o tratamento. E vai ser totalmente rígido na vida. E vai envelhecer, morrer de outra causa e que não é da esquizofrenia. Então o ponto principal é o tratamento precoce dessa doença orgânica que pode se tornar extremamente grave e incapacitante desse indivíduo na vida e na sociedade. E aí nós vamos lembrar que eu quero lembrar duas situações que aconteceram em Goiás, inclusive, que não sei se o diagnóstico especificamente de esquizofrenia, mas pessoas com problemas mentais que chegaram a agredir outras pessoas e levar até a óbito. Então, um dos casos de um rapaz, até trouxe aqui um relato, esse caso aconteceu em Minaçu. Ele me chocou muito, que aconteceu com um sobrinho de uma pessoa muito próxima, e ela simplesmente me liga um dia, desesperada, fala, Dana, você não sabe o que aconteceu. Nossa, e Minaçu foi uma comarca que eu trabalhei como juiz, inclusive, e ela disse que o sobrinho estava brincando no quintal de casa, interior, né, e ele brincando no quintal de casa, pegando manga, e simplesmente desce uma pessoa, por assim dizer, endemoniada ou totalmente transtornada, um rapaz jovem, e o rapaz vinha com um facão na mão. A primeira criança que ele viu, a primeira pessoa que ele viu na frente, esse menino, ele começa a esquartejar essa criança na frente de todo mundo. E a mãe logo tem notícia dele, chega, a irmã dessa amiga, e até hoje ela tem sinais. E assim, a mãe nunca voltou ao normal, né? Pela situação, pela aquela trágica situação que foi acometida a família. Enfim, e aí, quando esse rapaz ele é recolhido e ela, o que tem que fazer? E aí, uma dor minha como juíza na época, eu falava, não tem nada para fazer. A gente não tem qual que é a justiça para essa situação? Porque o rapaz estava totalmente fora da sua consciência. Ele não tinha discernimento daquilo que ele estava fazendo. Qual que era a voz que ele estava ouvindo para cometer aquele delito. E aí ele tem uma carta que ele escreve para o juiz 2 anos depois da prisão dele. Ele foi preso, na verdade, preso entre aspas, porque aí
é um recolhimento, até então, é um sistema problemático, porque você não tem para onde mandar, você não pode deixar na cadeia, né, no sistema penitenciário, dentre os normais, e aí ele fica num recolhimento parcial. A gente fala que ele recebe uma condenação, uma absolvição imprópria, que na verdade é por ter esse problema mental, ele recebe uma absolvição imprópria. Reconhece o fato, reconhece a autoria, mas na hora de aplicação da pena ele não pode ser recolhido junto ao sistema penitenciário, porque por vários fatores, né? Enfim, lá dentro ele não teria condições de sobrevivência, e aí por toda uma questão de humanidade. Então, deveria ter esse local, né, para ele ser recolhido, até pelo grau de agressividade. Enfim, e aí o sistema tem, como você disse, assim, com essa reforma eu não sei hoje como funciona, talvez você vai ter dados melhor sobre isso, como são esses leitos, né, de internação, enfim. Eu sei que ele ficou 2 anos internado em algum lugar, e ele escreve uma carta assim, para o juiz. Nós pegamos essa carta lá do juiz. Aí ele escreve o nome dele, né, Valdilei e tal. Recolhido nesta unidade há 2 anos, venho neste momento pedir a Vossa Excelência que analise a minha situação, que me mantém recolhido. Peço uma oportunidade em ter uma chance de uma vida, a qual desejo poder viver e não vegetar, na qual eu estou passando. Doutor, estou tomando um medicamento que me ajuda muito, graças a Deus. Um medicamento, graças a Deus. Tomo uma injeção por mês e estou me tornando uma nova pessoa em analisar os meus atos. A partir de estar sendo eu sincero, peço uma chance de poder estar tendo uma vida livre de uma cadeia. Por favor, doutor Rodrigo, analise a minha situação. Que Deus o abençoe. E aí, quando a gente vai... Esse caso dele, assim, chocou a sociedade. Foi mais ou menos em 2014, e tempos depois também acontece um outro crime, mais ou menos nessas mesmas circunstâncias, dentro de uma igreja católica na cidade de Santa Terezinha, aqui em Goiás. E hoje esse rapaz, quando eu postei, até minha prima falou, Dayana, aquele rapaz que também assassinou uma moça dentro da igreja, assim, uma situação, como diz, do nada, ele ouve uma voz e ele se direciona para aquele lugar, e ela falou, por Deus, a minha mãe tinha acabado de sair, senão ela seria a vítima. E aí uma outra mulher, ele também agride, e ela fala, se ele fosse, ele ficou recolhido um tempo, mas ele já está solto, e a sociedade inteira aqui, a comunidade, está aterrorizada, porque ninguém sabe o que fazer. Né? E quando a gente vê esse caso assim, extremo de agressividade, pastor, o senhor acha que a igreja, talvez de uma certa forma, por todo esse avanço da ciência, essa tecnologia, ela não tem sido um pouco omissa, por assim dizer, estou instigando para a gente questionar, okay. Não estou te acusando, longe de mim fazer julgamento, gente. A gente, né, vai pensando e trazendo um posicionamento, assim, porque talvez o espírito de ousadia, né, vamos por assim dizer, que a gente lê na Bíblia, a gente vê que nos últimos tempos, aí Jesus fala assim, será que eu vou encontrar fé na terra? Por que Jesus fala isso? Porque tem medicação, porque tem a ciência, porque tem o dinheiro, porque tanta coisa está acontecendo. Será que ele vai encontrar fé na terra quando ele voltar? Então ele questiona o povo sobre isso, porque numa situação dessa eu penso assim, será que eu tenho fé para expulsar o demônio de uma pessoa? O que você me fala disso? Então, interessante que a senhora lendo essa história, essa carta, né? Eu fiquei imaginando aqui o tamanho da nossa responsabilidade como igreja. Que às vezes, de fato, nós omitimos, né? Deixamos de... A Bíblia diz que nós devemos de orar pela paz da cidade. E às vezes a igreja está tão preocupada com outras coisas que acaba deixando de cumprir o seu papel. Então, realmente, a igreja ela precisa de ocupar esse espaço espiritual, de ser uma igreja intercessora, que vai orar pela cidade, porque esses são casos que estão acontecendo. Agora mesmo nós estamos conversando aqui, sabe-se lá quantos nesse momento, né?
Então, exatamente, para que Deus ele traga essa sobre a cidade, sobre as famílias, essa proteção, por conta de alguém que está orando, de alguém que está pagando um preço, está intercedendo, né? E nós podemos observar, de acordo com a palavra de Deus, que um pai levou um filho, tudo indica que ele sofria ataques epiléticos, ele tinha epilepsia, né? E o pai leva aquele filho para receber um milagre, e os discípulos nada puderam fazer. Ainda bem que ele não foi embora, ele foi procurar Jesus. Então, já tem uma lição aí para nós, de que muitas pessoas elas desistem facilmente. Tanto a parte de quem necessita de uma bênção, como da igreja. A igreja não pode desistir das pessoas. A igreja, realmente, ela tem que abraçar a causa. E ela precisa, de fato, pagar um preço de oração, de jejum. Esse é o papel da igreja, né? Então, quando ele leva o filho à presença de Jesus, ele disse: olha, eu levei o meu filho, os seus discípulos nada puderam fazer. E Jesus fala sobre a importância de crer, de confiar. E quando aquele pai disse: eu creio, né? Quando ele disse: eu creio, então aí Jesus fez a obra de libertação na vida daquele rapaz. Interessante que quando Jesus orou com aquele rapaz, se manifestou a mesma coisa, que jogava no fogo, na água, que se cortava, que se machucava. Houve uma manifestação demoníaca ali. Então, sendo ou não orgânico, físico, natural, espiritual, o papel da igreja é orar. Orar pelas famílias, interceder, realmente colocar como prioridade na presença de Deus toda a cidade inteira, né? Orar pela nação, pelos governantes, enfim, esse é o nosso papel. Doutora, agora vamos mais, tem mais. Quando a gente pensa nessa questão da saúde mental pública, qual é o ideal? Eu falo assim, como que nos países de primeiro mundo isso funciona? Como que o Brasil, em Umas, precisa? Que você, como prefeita de Umas, olha, ela até engasgou aqui. O que precisa fazer de prático, assim, efetivo, para acolher essa situação? Todos esses problemas que a gente discutiu anteriormente, para chegar nesses pontos, desses relatos que você trouxe, do caso do menino com a leoa, só chega nesse ponto porque não existe a ação executiva de acontecer, de realizar as políticas públicas de saúde mental a nível de Brasil. Em 2021 existiu a reforma psiquiátrica, onde a intenção dela foi desinstitucionalizar, tirar aquelas instituições manicomiais, fazendo com que esse indivíduo ele seja cada vez mais tratado de maneira multidisciplinar, para que ele tenha menos danos cerebrais e ele esteja mais apto na sociedade. E essa política pública, ela passa a partir do pressuposto da RAPS, que é a rede de atenção psicossocial, com a atenção primária, com os CAPs, com as residências terapêuticas, com os hospitais dia. Por que hospitais dias? Porque hoje em dia não pode ter internações longas, mas que viraria manicomial de novo, institucionalidade numa instituição. Ou então hospitais gerais, que tenham dentro desses hospitais gerais destinação de leitos psiquiátricos. E no Brasil não tem se avançado. E as residências terapêuticas, que foi uma inovação, e os CAPs, que foi uma inovação dentro dessa reforma psiquiátrica, a residência terapêutica praticamente não existe no Brasil. Goiás, ela é ínfima. Atualmente o governo do estado... Ou seja, não tem para onde mandar. Não tem para onde mandar. Por isso que o judiciário, a sociedade, fica perdida e não sabe onde faz, porque a política pública de saúde mental, ela não existe. E não existe porque não dá voto?
Não existe porque não dá voto também. E porque o Para custo é pressionar alto. todo mundo aqui. Não existe. A igreja, o Não Estado. existe porque não dá voto, não existe porque precisa existir uma dispensação financeira grande para ela. Por exemplo, a residência terapêutica, ela é um modelo assim maravilhoso, mas uma residência terapêutica vai conseguir colocar lá 4 pacientes com um atendimento multidisciplinar, então com um custo muito alto. Não, Então, e no caso do rapaz voltando, ele não era só a medicação, a internação. Não. Esse menino não tinha nem para onde voltar, ele não tinha uma família. Agora, Quem que se acolher? existisse a residência terapêutica, estaria a mãe esquizofrênica, a avó esquizofrênica, ele que não conseguiu ser adotado porque já era esquizofrênico, e dentro da residência terapêutica, Acolhido, o Estado né? fazendo todo o tratamento dele, acolhendo ele, não deixando chegar nesse ponto de nível cerebral e não precisando chegar a esse ponto. Então, um dos maiores fatores é a nossa política pública, não existe. Né? Omissão. No governo do Marconi existiu um avanço um pouco a mais, só que também precisou avançar muito. Ele criou os CREDEX, que hoje quase não estão em funcionamento. E a política pública do Brasil, ela é muito aquém. No governo agora do Estado atual, teve retrocessos em vez de avanço. E aí o a CAPS sociedade... hoje, a pessoa, se tiver com um problema, vai para esse CAPS? Assim, vamos falar aqui em umas. Sim, o CAPS... Identificou um problema? O CAPS, hoje no município de Umas, é CAPS nível 1, que já precisa ser um CAPS nível 2, com um atendimento de criança, tudo. E, querendo ou não, o município, ele custeia profissionais até um pouco a mais do que vem do governo federal. Só que o município ele vai ter que investir ainda mais de custeio de bolso próprio para poder dar mais resolutividade, né? E isso vai onerando também para os municípios em relação a isso. Porque a política pública especializada, ela é até de competência do Estado, né, e da União. E aí fica todo mundo um pouco amarrado. Meu Deus do céu. E aí onde deságua, Então vamos morar, né? Vamos morar, gente, vamos morar mais. onde deságua no judiciário, numa situação como essa, onde a sociedade inteira fica de mãos atadas, onde o médico, de maneira efetiva, também fica de mãos atadas, porque ele não tem a infraestrutura para poder Meu fazer a Deus. ação. Não, eu vou lembrar de um caso, quando eu trabalhei no interior, e não era bem de saúde mental, mas era questão de acolhimento de crianças, em 2007, mais ou menos. E tinha 2 crianças que os pais tinham sumido de casa, simplesmente, não tinha parente na cidade, o interior bem distante da capital. Gente, eu não tinha para onde mandar esses meninos. Eu não tinha para onde. 2 crianças, eu acho que de 7, 8 anos, irmãos, e quando encontraram o contato de uma avó em outro estado, e não tinham nenhum lugar de acolhimento. Eu falei, meu Deus, e eu muito jovem, nova, toda justiceira, eu falei, eu vou levar esses meninos para minha casa. Pastor, eu levei esses meninos para minha casa. E imagina, assim, eu receberia até um processo na corregedoria, falou, a juíza pegou os meninos e levou para casa. Então eu falei, meu Deus, aí onde, assim, hoje, né, não sou mais juíza, tá, gente, para os que ainda não conhecem a minha história, mas é aquele sentimento, assim, de fazer, eu preciso resolver. Eu que tenho que resolver, eu que tenho que fazer alguma coisa, porque senão esses meninos vão ficar na rua. Onde que eu vou pôr esses meninos? Eu lembro quando você levou isso. Lembro. A gente já tinha. E aí, então Você assim. foi em Jaraguá? Não, essa foi em Campos Belos. Campos Belos? É. Achei que era Jaraguá. E aí, isso foi o quê? 2006, 2007, enfim. Então, assim, nós estamos diante de, às vezes, situações que é mais ou menos isso, assim, se está na minha mão eu tenho que resolver, eu preciso fazer alguma coisa. Aí o médico também vai estar nisso, o juiz vai estar nisso. Esse juiz que decretou a perda do poder familiar dessa mãe esquizofrênica, ele pensou, gente, vai pior com certeza, não vai, vou julgar o juiz também agora, né? É pior com a mãe? Pior sem essa mãe? Então, o maior responsável é a falha do Estado em criar a estrutura e a execução real da política pública. A culpa é do Estado. É do Estado. A culpa é do Estado. A culpa é da igreja. A culpa é da mãe. Não, Luiz, a culpa é sua. Como sociedade. A culpa é do Estado. A culpa é do Estado. É fácil a gente jogar a culpa, né, gente? Mas se existia uma política pública, de todos os estados do Brasil, do país mesmo, porque também não é só competência do Estado, precisa também existir as verbas do governo federal. Então, mas aí a nacional gente vai também. ver o seguinte, gente, Né? o Então, Estado União. é formado
pelo voto da sociedade. Então, a culpa é toda da sociedade. Da sociedade. Nós votamos, nós não reivindicamos. Então, assim, vamos assumir, né? Vamos assumir papéis aqui, porque realmente, às vezes, a gente passa e ignora, né? A gente vê a situação e realmente fica, fala, não, sei, alguém vai resolver. O Estado está aí para isso. Então, até que ponto quem eu estou escolhendo tá lidando com essa situação, né? Então, assim, gente, é um problema. Vamos orar? É tão fácil falar, mas vamos orar, Deus vai resolver. Não é, doutora? Mas por aí. E aí nós estamos caminhando para o fim, gente. Eu, como diz a Nete lá em casa, ela deve estar ouvindo. Ela fala, Norte tá ficando bom, tá esquentando, já acaba. Tá vendo? Isso tem que me dar mais uma meia hora aí desse programa. Mas a doutora falou uma coisa e eu quero ir agora para um lado bem espiritual. Algumas visões aqui. É o seguinte, tinha mais coisa que eu queria abordar, mas vamos fechar para isso aqui. Tá vendo? Eu falei que era muita coisa. E eu falava me cortando aqui. Eu tenho que falar, Dayana. Quando você fala assim, esse esquizofrênico, né? As pessoas com esse tipo de transtorno, ele tem uma distorção da realidade, né? E quando a gente vai para um lado espiritual, o que eu trouxe aqui? Umas passagens bíblicas que fala assim, no Éden, quando Deus forma, né, quando Deus forma o homem, forma a terra, o homem, ele cria os animais, ele fala assim para o homem, domine sobre todos os animais, sobre todas as plantas, domine sobre essa terra, domine sobre os animais selvagens também. E aí onde que eu quero entrar? Aí quando, biblicamente falando, né, que a queda do homem, Adão, enfim, ele cai no pecado, toda a criação também responde por essa queda. E aí fala em Gênesis 9:2, o temor e o medo de vocês cairão sobre todos os animais da terra. Então aqui o animal passa a ser feroz, passa a ser agressivo, ele passa a ter esse instinto de agressão, que foi o que aconteceu com essa leoa. Tanto é que ela não come o menino, ela só ataca para se defender. Só que aí nós vemos numa previsão de Éden, né, Gênesis, Apocalipse, fim dos tempos, que o coração do homem vai se esfriar, enfim. E aí nós vemos uma profecia para os fins dos tempos em Isaías. E eu achei lindo, assim, essa referência em que fala, o lobo habitará com o cordeiro e a criança guiará as feras. A criança guiará as feras. O intuito do Gerson era domar a fera e guiar ela para a África. Ele queria levar ela para a África. Quando eu falei, Senhor, será que eu estou muito, muito espiritualizada? Até que ponto esse menino teve uma revelação profética desses últimos tempos, até que ponto ele teve uma total distorção da realidade. Verdade. Porque é uma profecia. Eu entendo que a criança seria nós de maneira pura, com o amor incondicional, com a compaixão, porque eu acredito que o amor incondicional, ele cura. E a ciência hoje, ela vem comprovando isso em termos de alteração bioquímica, neurológica, através do amor. Entende? Então, essa criança, não é a criança ele, na minha interpretação, física, mas é a criança nós, como pura, como essência divina, como expressão da criação divina, da centelha divina. E a partir do momento que nós, como carne, como indivíduos falhos, a gente conseguir ser criança pura, que volta na Gênesis. Que volta, né, na Gênesis, de maneira divina, a gente consegue fazer curas e transformações orgânicas. Então a gente faz milagres. Vamos falar assim, doutora, a gente faz milagres. Sim, mas aí, porque hoje, por exemplo, um tratamento de um indivíduo como esse, ou então de um transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, tudo. O que a gente preconiza? É só medicamento? Não. Hoje a ciência explica que a espiritualidade, ela faz a alteração também de neurotransmissores. Aumentando a serotonina, recaptando dopamina, tudo. Ele tem consciência para ter fé? Não, mas a fé do outro pode curar também. A intercessão pode curar também. Mas o que eu quero dizer em relação a isso?
que não está perdido, nada está perdido, e que nós temos que acender a chama dentro da gente da fé, de acreditar no amor sempre. Fica a mensagem final. Amém. Pode despedir. Aproveita e despede essa mensagem poderosa. Bom, primeiro agradecer esse momento que foi, eu acho que foi rico, que foi gostoso, que foi maravilhoso e que, querendo ou não, você trouxe, Dayana, pontos extremamente importantes para a gente poder acender conhecimento, luz de consciência, e a gente aprende aqui, eu aprendi hoje muito com o pastor, aprendi muito com você, e esse tipo de mesa, cada raciocínio, cada fala traz consciência para nós mesmos. Então a gente já vai sair daqui também um pouco mais consciente, um pouco mais diferente, para a gente poder somar na sociedade. O outro que aprendeu, ele também vai somar. E aí cada luzinha que a gente vai acendendo, que vai acendendo dentro de mim, dentro do coletivo, a gente vai transformando a sociedade. Obrigada pela participação, pastor. Agradeço Então, a colaboração. quando algum irmão faz uso de medicamento e a gente acompanha mais de perto, e já aconteceu deixar de tomar de usar o seu medicamento e ele começar a ter transtornos, né? Aí você vai, por que você parou? Não, porque um pastor, ou porque foi orientado por alguém e tal. Então, assim, eu nunca proibi alguém de usar um óculos. Pelo contrário, eu incentivo, eu oro pela pessoa, porque eu creio, né, que sendo ou não natural, físico, orgânico, enfim, eu creio que Jesus pode curar. Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Então, essa é a minha fé. Mas eu jamais incentivei alguém, joga esse óculos fora, ou então você vai, né? Porque eu sei que esse é um problema. E quando a pessoa voltou a usar os medicamentos, e já aconteceu com várias pessoas, então ele voltou a ter uma vida normal, né? Eu quero agradecer também pela oportunidade de estar aqui, que Deus continue abençoando. Lá em casa tem uma fã, você sabe, né? E eu tenho acompanhado toda essa programação e desejo o melhor de Deus para vocês, para você também, doutora Fabiana, e todos os seus familiares, em nome de Jesus, e para os nossos ouvintes, né? Que Deus abençoe. E essa joia preciosa aí. Deus abençoe. Pessoal, então, essa foi a nossa mesa de hoje, essa mesa que Deus possa trazer a justiça que vem dele, né? Porque a nossa justiça é falha. Então, que Ele nos ilumine, nos capacite, nos dê direção, discernimento para vivermos o reino aqui na terra, né? Que a gente tenha consciência plena, que a gente tenha sabedoria e que a ciência, né, possa entrar nessa questão, e o espiritual também dentro do equilíbrio que só Deus tem para nós. Então, que a nossa consciência seja expandida a partir deste momento, né, que, em termos de políticas públicas, em termos de sociedade, de igreja, e que a gente tenha um novo posicionamento, e que não seja só um debate, uma discussão, mas que daqui o Senhor lance sementes. Eu creio que aqui é um momento de ser lançadas sementes de transformação, para que realmente seja feita a vontade de Deus, né? Então, obrigada a todos que nos ouviram até aqui, e semana que vem tem mais Mesa da Justiça. Obrigada, até mais. Profetas calados, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Bem-aventurados que têm sede de justiça. Eu tenho sede de justiça, sede de justicia. Sacia minha sede, Senhor.